Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. O Senhor é contigo. Onde você for, onde você estiver, Deus sempre estará com você. Confia em Deus, mesmo diante de problemas que parecem impossíveis, mesmo diante de crises, mesmo diante de situações imprevisíveis. Porque o inimigo, ele sempre coloca uma situação imprevisível, uma crise, uma situação temerária, que é para a gente ter medo diante de nós. Sempre confie em Deus, porque você vai ver que você vai ter a vitória em todas essas situações. Diga, eu creio. Minha querida, meu querido, mais uma oração. Estou colocando um pouco as orações durante o dia, né? A primeira oração do dia. Então, quando você acordar, vá no seu celular, procure oração do pastor Jorge Motiva. Vai estar lá a oração do dia, a primeira oração. Eu acho ela muito importante, porque você já começa o seu dia na bênção com Deus. Nós estamos no finalzinho do livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. E no versículo 9, né, capítulo 31, Moisés entrega a lei de Deus para o povo, porque o povo ia tomar posse da terra prometida. E ele diz assim: Moisés escreveu esta lei e entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das cabanas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar ao Senhor. E ali, na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Veja, minha querida e meu querido. Essa semana, uma pessoa perguntou para mim, né, pastor, quem escreveu a lei de Deus, né, como escreveu? E eu expliquei para a pessoa tudo direitinho. Falei, olha, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levíticos, foi Moisés que escreveu. Ele ficou no Monte Sinai com Deus e Deus começou a escrever desde os 10 mandamentos a todas as leis. Era a constituição do povo de Deus, você entende? Veja como é importante. E Deus pediu para eles ler a lei de tempos em tempos em voz alta, que era para o povo saber o que Deus queria para a vida deles. E para que eu e você possa obedecer à lei de Deus. Tem pessoas que obedecem à lei dos homens aí, que é uma maravilha. Ah, não pode fazer isso na lei do homem, não pode fazer isso. A pessoa obedece. A lei de Deus, ela desobedece. A lei nossa como cidadão, como filhos e filhas do reino de Deus, filhos e filhas de Deus, nós estamos debaixo das leis e dos mandamentos de Deus. Esses são os mais importantes na nossa vida. Depois a lei do homem, que nós temos que cumprir, sim, mas primeiro a lei de Deus. E quem cumpre a lei de Deus já está cumprindo a lei dos homens. Porque eu vou falar uma coisa para você e você sabe. A lei dos homens, ela é feita por interesse. A lei dos homens, você sabe, a lei protege pessoas. Eles fazem leis, Deus fala que a lei dos homens é imundície para ele. Você vê todo dia nos jornais, né?
juízes corruptos, pessoas que fazem as leis corruptas. É ou não é? É verdade ou não é? Que os mais corruptos são aqueles que fazem as leis. Você vê tanta injustiça, tanta corrupção em quem deveria cumprir as leis, e não se admire. Essas leis que eles inventam, que eles cumprem, que eles agem da forma que eles querem, são leis deles, para eles mesmos, não para o reino dos céus. A lei do reino é diferente. Essa eu e você tem que cumprir. E Deus falou, leia em voz alta, para que meus filhos saibam o que eu quero para a vida deles. Então eu falo para você hoje, olha, obedeça a Deus. A sua vida sempre vai ser melhor obedecendo a Deus do que obedecendo homens. A sua vida sempre vai ser melhor. Veja, Deus fala assim, reúna o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que moram no meio de vocês, para que eles ouçam a leitura das minhas leis e aprendam as leis, para que eles temam o Senhor e obedeçam fielmente tudo que a lei manda. Veja o que Deus está falando. Reúna as crianças, as mães, os pais, os estrangeiros, todos, e leia a lei em voz alta para eles. Ensine seu filho, ensine o seu neto, ensine o seu familiar, para que eles obedeçam a minha lei, assim diz o Senhor. E aí, minha querida, meu querido, aí você vai ter uma vida abençoada. É diferente. E você não vai nem se preocupar com essa imundice dessa corrupção aí. De juízes, de promotores, de... Você sabe, né? Assim seus descendentes que ainda não conhecem a lei de Deus, também ouvirão a leitura e aprenderão a temer ao Senhor, durante todo o tempo em que viverem na terra. E que na terra que fica do outro lado do Rio Jordão e que vai ser de Israel. Veja, Deus está falando assim, sempre fale dos meus mandamentos, dos versículos da Bíblia, dos capítulos, porque até o seu filho, a sua filha, o seu familiar que não conhece a Deus, ele vai ouvir, ele vai entender, e ele vai passar a agir na vida dele dentro da lei de Deus, e você vai salvar a vida dele. Você entende? Você vai tirar ele das drogas, através da pregação da lei de Deus. Você vai tirar ele do mundo cão. Você vai abrir os olhos dele para essa impunidade, para essa injustiça que há no mundo. Ele vai ver com olhos espirituais que as leis dos homens são trapos de imundície para Deus. Porque todo dia você vê o juiz sendo corrupto. É ou não é? Todo dia você vê os juízes legislando, fazendo leis em causa própria. Todo dia você vê eles não julgando pelo direito, mas julgando pelos interesses. Creia na lei de Deus. Obedeça à lei de Deus. E você será bem-sucedida. Amém? Escreva aqui embaixo. Eu obedeço à lei de Deus. É isso para nós, viver no mundo, com a proteção de Deus. Vou orar por você nessa manhã. Você que está chegando agora, essa palavra é para você. Você sabe da imundícia que está no mundo. Se você está aqui ouvindo essa oração, foi porque Deus te trouxe. Não pense que foi você que chegou aqui, que apertou aí o botão do seu celular e caiu aqui por acaso. Não, você não caiu aqui por acaso. Deus te chamou para ouvir essa palavra. Diga, eu creio. Escreva aí embaixo.
Deus me chamou para ouvir essa palavra. Todos, escreva, Deus me chamou para ouvir essa palavra. Clique aqui embaixo em inscrever-se, inscreva-se. Do lado tem um sininho, toque esse sininho. E receba essa oração para a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, falando de leis, meu Pai, do que obedecer na vida. E a tua palavra fala, obedeça a lei de Deus, porque você vai ser bem-sucedida e bem-sucedido. A lei de Deus não tem nada a ver com essas leis do mundo, com esses juízes corruptos, com esses os legisladores, todos que fazem as leis corruptos, porque fazem por interesses. A lei do reino não é assim. A lei do reino é para abençoar o povo, a tua filha e o teu filho que estão aqui. Nós cremos, nós obedecemos, nós fazemos a tua vontade, Deus. Senhor, abençoa a tua filha, teu filho. Eles ficaram aqui até agora, meu Pai, ouvindo essa palavra. São merecedores das tuas bênçãos. Onde eles estiverem, cuida deles, meu Deus. Cuida dos filhos, dos netos. Abençoa em tudo. Em nome do Altíssimo, do verdadeiro, daquele que é único e que é puro, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha querida, meu querido, um bom final de semana para você, tá bom? Vamos ver se na segunda-feira eu coloco mais uma oração e estarei aqui junto com você. Deus te abençoe muito, viu? Saiba que eu oro todos os dias por você e que eu apresento o seu nome, dos seus filhos, da sua família no altar da igreja. Enquanto eu estou fazendo a pregação na igreja, eu apresento você e a sua família a Deus. Você está debaixo da bênção, você está debaixo de oração. Grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe tremendamente você, que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, seu intercessor junto a Deus, Jorge Motiva.